Será que é tão importante ter uma religião? Será que a religião nos ajuda ou atrapalha? É importante ter fé em Deus? É importante ter Deus? É esse e demais questionamentos que iremos ter neste capítulo. Olá, seja muito bem-vindo. Este é o seu canal de conhecimento. Há 2 semanas atrás eu comecei o livro Crer ou Não Crer, do Leandro Carnal e do Padre Fábio de Mello. E a cada capítulo eu estou trazendo um vídeo para vocês, para ficar tudo bem detalhado sobre o livro. E neste capítulo de hoje iremos tratar sobre a fé. É importante ter fé? E Deus? É importante ter Deus? Para Carnal, ele já começa esse capítulo falando que a religião é uma escolha muito infantil. Por que é infantil? A questão é que a gente está em um extremo cotidiano de religiosos, onde a gente fica à deriva de um ser que as pessoas querem impor a você, sem aquela falta de questionamento. Como se fosse o pai e uma mãe brigando com o seu filho. Quando o seu filho faz alguma bagunça, o pai e a mãe simplesmente chegam nele e falam: não é errado fazer isso. O filho simplesmente aceita sem muito questionamento, até porque ele não tem a diligência do que é certo e o que é errado. Para Carnal, é simplesmente isso que acontece com a religião. As pessoas falam que é errado não crer em Deus, então por falta de conhecimento ou falta de discernimento do que é certo e do que é errado, a gente acaba aceitando por simplesmente aceitar. Já o Padre Fábio de Mello, ele retruca esse conhecimento do Carnal falando que a escolha vem muito mais igual o Santo Agostinho pregava, de um Deus íntimo dele mesmo, muito mais do que ele mesmo. Ou seja, Deus conhece a gente muito mais do que a gente conhece a nós mesmos, porque Deus já prescrevia que a gente iria nascer. A questão da religião é muito mais sobre anatomia, heteronomia e autonomia. Em poucas palavras, sei que são palavras difíceis, eu vou resumir aqui. Simplesmente ver, falar e fazer. Como assim? Quando você está no meio de pessoas religiosas, você vai começar a ver como eles trabalham, como eles agem, como eles falam. Logo, você vai começar a falar que nem eles. Vai começar a falar o que eles falam, a falar o que eles fazem, a falar o que está acontecendo. E depois você vai simplesmente fazer o que você viu e o que você falou. Isso é anomia, heteronomia e autonomia. Tá, mas qual que é a importância de ter uma religião? É muito interessante falar sobre um episódio curioso que falou nesse livro, sobre a teoria da esperança. O que é a teoria da esperança? É simplesmente um experimento que aconteceu em 1957 pelo psicólogo e biólogo Kurt Richter. Simplesmente ele pegou ratos, colocou dentro de um copo de água e deixou eles se afogarem. O que é um tanto quanto cruel, mas tem uma história por trás disso. Quando ele percebeu que os ratos se afogaram, ele percebeu um tempo médio de mais ou menos uns 15 minutos. Então ele pegou outros ratos e deixou se afogar de novo. E antes deles se afogarem, ele foi lá e retirou eles da água, deu de comer, deu de beber, deixou eles se recuperarem. Quando eles se recuperaram, colocou eles de novo no copo de água e viu o que aconteceria. O mais interessante desse experimento é que os ratos, quando eles não tinham alguma esperança que alguém salvaria eles morreram em um tempo médio de 15 minutos. Quando os ratos tiveram essa esperança que alguma coisa iria salvar eles conseguiram ficar 60 horas nadando. É uma história bizarra, porém com um sentido por trás. A questão aqui é a seguinte: a esperança em um ser divino faz com que a gente crie forças, crie hábitos, crie um desejo ardente no nosso peito de fazer o que tem que ser feito, para que a gente conquiste alguma coisa, porque algo lá na frente vai salvar a gente. A gente tem essa esperança. Para o Padre Fábio de Mello, é importante ter essa esperança justamente para você ter um propósito. Um ateu geralmente não tem um propósito pré-estabelecido, então ele vive à deriva do desenvolvimento humano. Já um religioso, ele tem alguma coisa para crer, então ele começa a se mover muito forte para fazer o que tem que ser feito. É importante ressaltar que o padre ele deixa explícito que ele não precisa ordenar para Deus que faça alguma coisa, porque o próprio Deus ele tem essa autonomia de fazer as coisas pelas pessoas. Muitas pessoas chegam no padre e falam: fale para Deus fazer um milagre em mim. O padre simplesmente ele não vai falar para Deus fazer um milagre, porque ele não é superior a Deus. As pessoas têm que entender que Deus é um ser superior, e ele faz um milagre quando ele bem entender. A gente não ordena que ele faça. O mais interessante de ter uma religião é você pregar e fazer o que você está pregando. O Padre Fábio de Mello ele tem um questionamento que inclusive gerou várias e várias críticas nele mesmo, que é a questão da hipocrisia. Para o Padre Fábio de Mello, ele prefere lidar com um ateu honesto do que um religioso hipócrita.
Isso gerou uma série de críticas quanto a isso, mas o padre Fábio de Mello, ele alerta. Quando ele está na missa, tem vários religiosos, há uma contemplação imensa, sente até uma coisa boa na hora de fazer aquilo. Porém, quando ele vai para os bastidores, toda aquela pregação que os fiéis estavam fazendo acaba indo por água abaixo, porque eles estão fazendo totalmente diferente da pregação. Ou seja, eles estão sendo hipócritas. O que é ser hipócritas? É você falar uma coisa, porém, nos bastidores você ser outra. No fim, esse capítulo ele se resume sobre a essência e a transparência. Ou seja, a essência do que você é e a transparência do que você quer passar a ser. E Karnal tecla muito nisso, falando que não adianta você ser um professor de filosofia e não querer conhecer, ou ser um jogador de futebol e nunca jogar uma bola. Não adianta falar e lá fora fazer outra coisa. Você tem que falar e fazer o que você está falando. Ele explica que a Bíblia é o conhecimento de Deus e não a opressão dele. As pessoas usam muito a Bíblia para oprimir as pessoas, não para passar o amor de Deus ou o conhecimento que Deus fez na gente. Então, chega a ser que o problema ele é muito mais humano do que religioso. E se você chegou até aqui, o que você achou desse capítulo? Quem tá mais certo nessa história? O padre ou o Leandro Karnal? Deixe o seu comentário, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal. Muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo. Tchau!